amadurecer do século XX, os transportes coletivos em Lisboa eram feitos pelos chamados americanos, ónibus puxados a mulas, mas que circulavam em carris. É desse saudoso tempo a famosa quadra. O carro americano só pelas calhas caminha. É como os fósforos amorfos só acendem na caixinha. Mas em 1901, a Companhia Carris de Ferro de Lisboa inaugurou a tração elétrica na capital, substituindo as mulas por motores que permitiam alcançar velocidades até então impraticáveis. Hoje, decorridos 50 anos, a Companhia Carris tem ao serviço 473 carros elétricos com uma lotação total de 21.820 lugares. O movimento matinal em Santo Amaro é coisa digna de ver-se. Desde alta madrugada até alta noite, apenas com um intervalo de 3 horas em cada 24, os lisboetas têm assegurado transporte cómodo e económico de ponta a ponta da cidade. E desde as 5 às 7h30 da manhã, circulam carros de tarifa ainda mais reduzida que levam os operários ao seu trabalho. Os elétricos fazem parte integrante da fisionomia de Lisboa. Sem a mancha amarela e branca dos grandes veículos populares, o Torreiro do Paço e o Rossio ficariam quase irreconhecíveis. É nessas duas praças e na Praça dos Restauradores que se cruzam e de onde irradiam as principais carreiras, delineadas de forma a ligar, praticamente sem mudanças, e nunca com mais de uma, os pontos mais diversos da cidade. Desde a última guerra, o público habituou-se a formar bichas nas paragens importantes, terminando com a denudada mas inglória batalha pelo lugar no carro. Assim, num mínimo de tempo, consegue instalar-se sem precipitação nem violência. A velocidade média de circulação dos elétricos em Lisboa é hoje de 12 km à hora, o que permite fazer um longo trajeto, como o da Praça do Chile ao Carmo, em 30 minutos e transportar-se alguém do Arieiro à Baixa em cerca de 15 minutos. A acidentada topografia de Lisboa obrigou à instalação de 4 elevadores. O mais antigo é o da Bica, que liga São Paulo ao Calhariz. O elevador de Santa Justa, desenhado por Eiffel, eleva diariamente 6.500 pessoas da Rua do Ouro ao Carmo, num percurso vertical de 32 metros até ao mesmo nível do Castelo de São Jorge. O ascensor do Lavra liga a avenida ao Campo dos Mártires da Pátria, atalhando em 2 minutos um percurso arrevesado e moroso. O ascensor da Glória, que transporta cerca de 11.000 passageiros por dia nos 2 sentidos, liga os Restauradores a São Pedro de Alcântara. A subida, além da utilidade, permite desfrutar uma das mais belas vistas da capital. Por detrás deste incessante movimento que todos os lisboetas conhecem, há uma completa e complexa organização que o público desconhece e que tem a sua base principal em Santo Amaro. Nos escritórios, oficinas e veículos da Carris trabalham 6 milhares de empregados e operários que representam um conjunto de famílias superior a 24.000 pessoas. Sob a direção de engenheiros e chefes de serviço portugueses na sua quase totalidade, funcionam ali as oficinas e secções mais variadas numa perfeita organização vertical. Depois da sala de desenho, vemos agora a oficina dos carpinteiros de molde. A maior parte das peças que entram na construção de um carro elétrico é fabricada em Portugal por operários portugueses. Na fundição, o ferro e as ligas metálicas são vazados nos moldes todas as semanas. Na oficina dos ferreiros funcionam 14 forjas. Ali, desde o trabalho manual nas bigornas ao violento estacato dos martelos pilões, é um permanente bater de ferro em brasa.
Na oficina dos caldeireiros constroem-se os chassis dos novos atrelados, tão bem recebidos pelo público e que dobraram em tantas carreiras a lotação disponível. Do encabeçar dos rebites até à soldadura a autogênio, a azáfama é constante. As peças pequenas são soldadas numa secção especial que oferece um espetáculo permanente de fogo de vista. A bobinagem dos motores usados nos elétricos de Lisboa é feita nas oficinas de Santo Amaro. Aí se podem ver as diferentes fases da sua construção. O esqueleto antes de bobinado, a colocação das bobinas nas casas e a ligação e soldadura das pontas ao coletor, o rematar das cobertas de proteção, o meter das cintas e, finalmente, a fresagem dos coletores. Nessa oficina são reparados mensalmente cerca de 200 motores. Também os bem conhecidos controllers com que manobram os guarda-freios já podem ser inteiramente remontados na carris. É um aparelho delicado e complicado, cujo funcionamento permite arrancar, acelerar ou abrandar a marcha do carro para a frente ou para a retaguarda, por intermédio de resistências a que correspondem os diferentes pontos, de 1 a 9. Daí provém a expressão tipicamente lisboeta, andar a 9, que já entrou na linguagem comum dos portugueses. A oficina de serralharia mecânica está apetrechada com a maquinaria mais moderna e mais eficiente. Desde a plaina de metais, passando pelas fresadoras, limadoras, engenhos de furar, retificadoras, tornos de toda a espécie, desde os tornos revolda até aos enormes tornos de rodados que arrancam a frio a paras metálicas com mais de 5 milímetros de espessura. Cada carro elétrico assenta sobre um ou dois tracks, mais conhecidos pelo aportuguesamento truques, cada um com 4 rodas e um ou dois motores. Para os retirar, usam-se poderosos elevadores elétricos capazes de levantar um carro de 18 toneladas. Aproveitamos a oportunidade e a posição do carro para mostrar coisas que o público nunca viu. O travão manual das rodas, o travão do carril, a válvula da areia para aumentar o atrito das rodas nos carris e uma coisa que todos ouvem, mas que poucas pessoas viram: a campainha de alarme. Enquanto o truque retirado se desmonta para a reparação, o seu lugar é ocupado por um novo truque. Quando o elevador baixar, o elétrico fica apto a retomar o seu constante vai-vem. A par do trabalho dos metais, a madeira é trabalhada na carpintaria mecânica. Esta plaina de 4 faces aparelha tábuas com enorme facilidade e rapidez, sem que se espalhem a paras nem serradura, graças a um sistema especial de aspiração. Peças mais delicadas reclamam o trabalho manual dos carpinteiros de banco. A estrutura da carroceria é armada, formando uma espécie de gaiola que é revestida de chapas de madeira prensada e de metal, como este balão que os bate-chapas afeiçoam. Os eletricistas instalam os fios destinados à iluminação interior do carro. No entretanto, de outras secções vão saindo todos os restantes acessórios. Vidraceiros e polidores envidraçam e envernizam os caixilhos das janelas. A cromagem e niquelagem das peças metálicas, manipulos, rodas de travão, puxadores de portas e de bancos, suportes de balaústre, parafusos, etc., ocupa toda uma oficina. Na construção de um elétrico entram nada menos de 14.592 parafusos. A produção é ininterrupta para assegurar a bela apresentação dos elétricos de Lisboa. Os empalhadores forram e reparam os assentos revestidos com a palhinha especial tão característica que era importada do Japão e hoje é nacional. Cortam-se as cortinas e os stores que protegem do sol os passageiros e os correieiros fabricam as malas dos condutores,
sem as quais não podiam andar os carros elétricos. Um dos novos atrelados de que a Carris está construindo mais acha-se completamente pronto a entrar na última fase de acabamento, a pintura. A Carris consome em cada ano 9 toneladas de tinta amarela, num total de 20 toneladas de várias cores. Mas toda essa tinta é distribuída em pequenos púlcaros para maior rendimento do serviço. A superfície pintada anualmente pelos pintores da Carris equivale a 10 vezes toda a área do Rossio. Depois de pintados, os carros são polidos cuidadosamente, o que lhes dá aquele brilho sempre novo. Outros pintores inscrevem nos flancos dos carros as famosas iniciais CCFL e o número de série. Outros contornam as letras das bandeirolas, as mais legíveis de todas as que se usam pelo mundo. Poucas pessoas imaginavam, talvez, o efeito que produz o desenrolar das bandeirolas de um elétrico, respectivamente com 15 e 4,5 metros de extensão. Dir-se-ia que o carro deita a língua de fora. Mais uma unidade sai das oficinas da Carris em Santo Amaro. Este não é um carro novo, mas um elétrico reparado e verificado a fundo, pois cada veículo tem de voltar às oficinas periodicamente para sofrer uma revisão completa. O caranguejo transporta-o para a via de saída, de onde seguirá imediatamente para as carreiras citadinas. A corrente elétrica que, levada pelos fios do trole, aciona os motores dos carros, é produzida na central de Santos. As enormes caldeiras, funcionando a carvão ou a óleo, fornecem o vapor aos turbo-alternadores, que geram a energia elétrica a 6.600 voltios. Nos grupos transformador-comutatriz das subestações, esta energia é transformada e convertida, saindo a 550 voltios para os fios de trole. Deste quadro parte a rede de cabos que, primeiro em alta tensão, alterna e depois em corrente contínua, alimenta todas as secções em que se subdivide a rede aérea. A corrente circula pelos fios, que são constantemente verificados e reparados por equipas especiais. Tem-se discutido o efeito estético produzido pelos fios que atravessam o céu de Lisboa, mas parece mais difícil discutir a sua utilidade ou mesmo a beleza técnica do seu traçado. O crescente desenvolvimento do tráfego tem sido sempre acompanhado pela Carris. Além do Carbarne de Santo Amaro, dispõe do Carbarne do Arco do Cego e do Carbarne das Amoreiras, o mais recente, inaugurado em 1939. Mas o que torna a Estação das Amoreiras particularmente importante é o novo meio de transporte que a Carris tem agora à disposição dos habitantes da capital. 146 autocarros completam vantajosamente a rede dos elétricos, acelerando ainda mais os meios de transporte coletivo ao serviço da população. Embora os chassis sejam importados por não haver ainda em Portugal fábricas de automóveis, muitas carrocerias são hoje executadas nas próprias oficinas da Carris por operários portugueses. Aí são armadas, forradas, guarnecidas e pintadas. O verde escuro dos autocarros já é tão popular como o amarelo vivo dos elétricos. Os motores são periodicamente verificados e reparados em grandes oficinas. E não só os motores, mas todo o veículo, para garantir a segurança do público que, cada vez mais numeroso, adopta o novo meio de transporte urbano. Na Estação das Amoreiras, grandes esforços permitem o rápido exame e reparação do chassi. Aparelhos de alta precisão asseguram rigorosos testes para verificação do funcionamento das bombas de óleo, dos compressores, dos dínamos e dos motores de arranque. Um filtro especial permite recuperar o óleo utilizado nos autocarros, economia que se reflete no preço dos bilhetes. O consumo dos pneumáticos ascende a mais de 300 unidades por ano.
Nos escritórios das Amoreiras, constantemente se mantém em dia a escala de conservação e reparação dos autocarros, onde a situação de cada viatura é assinalada num quadro especial. A estação de serviço das Amoreiras apresenta a particularidade da oficina estar construída ao nível inferior dos fossos, o que permite o acesso aos chassis, sem que os mecânicos tenham de subir e descer escadas, nem levantar os veículos com macacos. Foi em agosto de 1940, para a exposição do mundo português, que nas ruas da capital surgiu o novo senhor. Sua Excelência o autocarro. As rampas de elevada inclinação que abundam na cidade exigem motores potentes e poderosos travões, além de motoristas bem habilitados. Se compararmos o espaço ocupado por um autocarro de um só piso que transporta 45 passageiros, com o de qualquer outro automóvel, quantas vezes ao serviço de uma só pessoa, verifica-se que não são os autocarros que complicam o trânsito e o estacionamento na Baixa. Cada autocarro percorre diariamente cerca de 190 km, o que representa aproximadamente 70 mil km por ano e por carro. O número de passageiros transportados pelos autocarros em 1950 foi de 33.218.000. Devido à sua mobilidade e a despeito do congestionamento frequente no trânsito, os autocarros cumprem quase com pontualidade os horários estabelecidos. A circulação dos autocarros gira em torno do grande nó de comunicações urbanas que é hoje a Praça Marquês de Pombal. Aí convergem as carreiras que ligam pontos tão distantes como Algés e Alvalade, Belém e Encarnação. Os grandes veículos de 2 pisos com lotação para 56 passageiros deslocam-se tão facilmente e ocupam tanto espaço como os restantes autocarros. O público cada vez mais reconhece e aprecia a utilidade e a comodidade dos autocarros. São eles que lhe permitem percorrer em cerca de 30 minutos o trajeto de 9,5 km que vai do Cais do Sodré ao aeroporto. Alguns trajetos, como os que atravessam o Parque Florestal de Monsanto, são passeios tão agradáveis que a Carris organiza regularmente excursões dominicais cada vez mais concorridas. E foram os autocarros que tornaram acessíveis os lindos bairros económicos da periferia de Lisboa, como o de Caselas e o da Encarnação. Esta planta mostra claramente a extensa rede de elétricos e autocarros que desde a Baixa irradia em todas as direções, ligada por grandes linhas circundantes de harmonia com o plano diretor da cidade. Todas as noites nas Amoreiras, os autocarros fazem a sua toalete e são reabastecidos, faina que dura das 22 horas às 4 da manhã. Como não há tempo a perder, tudo está organizado de forma a que as operações se sucedam logicamente, para obter delas o máximo rendimento com o mínimo de esforço. Devido ao intenso tráfego existente de dia nas ruas da cidade, é também de noite e em curto intervalo que se executam os complicados trabalhos de assentamento ou reparação das linhas. Grande número de trabalhadores munidos de ferramentas e máquinas especiais terminam em poucas horas operações que em ritmo normal levariam muitíssimo mais tempo a realizar. Depois de cilindrada a plataforma da linha e assentes as travessas e os carris, estes são ligados topo a topo por meio da soldadura aluminotérmica. Desta maneira constituem-se troços de linha com muitos quilómetros de extensão sem uma única junta. Depois de arrefecerem as soldaduras, estas são limadas enquanto prossegue a soldação dos carris seguintes. Em seguida procede-se à betomagem da fundação da linha, empregando maços vibradores para obter rapidamente um bom apiloamento. Para
facilitar a realização destes trabalhos, constroem-se sempre que é possível linhas provisórias para que o trânsito de elétricos não sofra qualquer interrupção que prejudique o público. A Carris dispõe de carros de pronto-socorro, mais utilizados para socorrer outros veículos que impedem a circulação do que propriamente os carros da companhia. A instrução dos guarda-freios é muito cuidadosa, dadas as grandes responsabilidades públicas do seu ofício. Todos os dias os carros de instrução circulam pela cidade, habilitando novos elementos. E não é menos cuidada a instrução dos motoristas de autocarros. O peso dos veículos e as dificuldades do trânsito citadino tornam árdua a tarefa de os conduzir. E também se não descura a preparação de outro elemento essencial, o condutor que vende os bilhetes. Os bilhetes da Carris, bem como todos os numerosos impressos que utiliza, avisos, guias, tabelas, folhas de serviço e que consomem anualmente mais de 50 toneladas de papel, são compostos e impressos na sua própria tipografia. Neste prelo francês, construído em 1874 por Coin Mécanicien a Paris, se imprimiram os primeiros bilhetes tirados à mão. Hoje serve apenas para tirar provas. Nesta moderna máquina de imprimir, o papel entra por um lado e os bilhetes saem pelo outro, seriados, numerados, picotados e com um anúncio nas costas. A companhia Carris imprime cerca de 250 milhões de bilhetes por ano, que tantos são os passageiros que utilizam elétricos e autocarros, sem contar os que têm assinatura. Todos os dias, os condutores recebem os bilhetes e prestam contas nas bilheteiras das três estações. A receita é considerável, mas também são consideráveis as despesas de semelhante organização, que requer o empate de um capital enorme. Os cálculos dos salários, das contribuições da Previdência, desemprego, etc., bem como a complicada contabilidade da companhia, reclamam o auxílio dos serviços mecanográficos. Aos empregados do movimento é fornecida gratuitamente uma farda em cada ano, feita por medida na alfaiataria de Santo Amaro. A Carris distribui assim 2.958 fardas por ano. Os serviços sociais dispõem de uma cantina para o pessoal e suas famílias, em que os géneros, tabelados ou não, são vendidos com um desconto de 10% suportado pela companhia. E também põe à disposição dos que não vão almoçar a casa um refeitório onde podem aquecer e comer os seus farneiros. Nesse mesmo refeitório se encontram a biblioteca, o ping-pong e as taças ganhas pelo grupo desportivo da Carris, que pratica muitas modalidades. Em basquetebol, o grupo da Carris foi campeão corporativo na época de 1949 a 50. Também dispõem os serviços sociais de postos médicos e de socorros inteiramente a cargo da companhia. A barbearia para os empregados também é gratuita, estando proibida qualquer gorjeta. E 23 prédios do sítio de Alvalade foram construídos às expensas da Caixa de Previdência dos Empregados da Carris, criada em 1921 por iniciativa da companhia. Um dos orgulhos da Carris é a sua banda, fundada em 1929 e considerada das melhores. Os empregados da Carris têm, além dela, o seu grupo dramático e a sua revista cultural. Elétricos e autocarros são, por assim dizer, as rodas de Lisboa. As rodas que todos os dias levam os lisboetas de casa para o trabalho e do trabalho para casa, e à noite e ao domingo os conduzem às suas diversões prediletas. Nas horas de ponta, entre as 7 e as 9 da manhã, do meio-dia às 14h30 e das 18 às 20, todos os elétricos saem buscar Barnes, os autocarros debandam do enorme Parque das Amoreiras. E nos domingos de bola, sobretudo no Estádio Nacional, é digno de ver-se o espetáculo da bicha de elétricos e das bichas dos passageiros.
A Carris assegura o transporte daqueles muitos milhares de pessoas que saem todas ao mesmo tempo, que todas têm direito a um lugar que as leve para as suas casas. E em menos de uma hora, elétricos e autocarros a todos põem a caminho, com exceção daqueles que tomam o comboio elétrico para o Cais de Sodré. A Companhia Carris de Ferro de Lisboa quis festejar com este filme o 50º da tração elétrica na capital. E orgulha-se de que a sua devisa seja hoje, como há meio século, ao serviço de Lisboa. Ao serviço de Lisboa.